Se referindo ao tema hoje, já a importância da alegria nos nossos dias, vendo uma irmã ali chegando aqui na casa e perguntando para ela como é que ela estava, e ela dizendo, apesar das minhas dores, estou bem, né? Ouvindo essa conversa, me lembrou esses dias, fui acordado com aquele famoso cutucão assim, né? Amor! O que houve? Achei que tinha desencarnado. Minha esposa acordou e, segundo ela acordou não sentindo nenhuma dor. E aí me chamou uma vez, não respondi. Chamou a segunda vez, eu não respondi. Ela, pronto, desencarnei. Acordei sem dor, né? E aí quando eu respondi, ela ficou mais calma. Então, a dor é sinal de vida. Só sente dor quem está vivo. Então, que possamos ingressar no nosso dia a dia a nossa alegria. Isso muitas vezes não desce para nós. A conexão, às vezes, com a informática, com as tecnologias, às vezes ela é imprecisa. Mas a nossa conexão com a espiritualidade, essa não falha. É essa que nós temos que ter. Então hoje eu venho falar sobre um pouquinho a importância da alegria em nossos dias. É um pouco chovendo molhado. Nós podemos falar da alegria por várias vertentes. Na questão da psíquica, então seja na parte psicológica, do que ela influencia no nosso dia a dia. Na parte da medicina, o que a alegria promove no nosso organismo, né? Na parte da espiritualidade, mas vamos falar um pouco da alegria no nosso dia a dia, né? O que ela importa no nosso dia a dia, né? Ela tem muito a ver com o que nós nos afinizamos ou nos comprometemos com nossa alegria. Quem é que nunca ouviu essa frase, né? Quem muito ri hoje, amanhã chora. Eu procurei essa frase aí no Google, o Google diz que o autor é desconhecido, mas um dos autores eu conheço, minha avó dizia muito isso. Quando a gente estava naquela brincadeira, todo mundo rindo assim, ela passava e disse, quem muito ri hoje, amanhã chora, né? Então a gente ouvia muito esse tipo de frase, porque parece que a gente tem um compromisso com a tristeza. Parece que a gente tem um compromisso de ficar... se eu estou alegre, se eu quero dar risada, é que eu ria, então. Qual é o compromisso que eu tenho com a tristeza ali na frente? Eu tenho que sorrir, né? Porque a vida terrestre, como tal, uma jornada, né, a ser realizada, ela é composta por momentos. Então, a nossa vida é momentos. Se eu tenho um momento de alegria, vamos aproveitar. Quanto mais nós aproximamos os momentos de alegria, de felicidade, mais nós podemos dizer que somos felizes. É a aproximação. Felicidade plena, nós estamos no mundo de provas e expiações. Não estamos no mundo felizes. Então as provas vão vir, as expiações vão vir. Mas quando vem um momento de alegria, não percamos as oportunidades daquela gargalhada. Por quê? Nós temos um plano espiritual, ou seja, nos ligando à espiritualidade. Nós temos um plano de consciência. Então, espiritualidade, consciência. Consciente do que as coisas que me cercam, como é que está meu dia, como é que as coisas estão acontecendo comigo. Então, um plano de consciência. E um plano material que me liga à Terra. Esse símbolo significa o quê? A tal da cruz. Por isso que Jesus diz, pegue sua cruz e me siga. Então nós estamos ligados com a espiritualidade, estamos conscientes e estamos ligados a um plano material. Outra coisa, nós confundimos algumas coisas, felicidade, alegria e sorriso, né? Então, felicidade é uma sensação real de satisfação. Então, isso é uma sensação, estado plena de contentamento. Já a alegria é um estado de satisfação extrema. Então, ou seja, felicidade é um estado. Já a alegria é um estado momentâneo, muito curto.
E o sorriso, né, é um ato de sorrir. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas não está tudo bem, não está tudo certo, a minha vida não está tão feliz assim para mim andar sorrindo. Mas ninguém então é tão feliz para andar chorando. Então, nada impede de eu sorrir. O ato de sorrir não quer dizer que tudo esteja perfeito, que a minha vida é uma perfeição. Quando a gente chega no local, por exemplo, quem estava chegando hoje aqui na casa, tinha alguém recebendo. Já pensou alguém recebendo ali com aquela cara fechada? Boa noite. Pode entrar aí. Se a pessoa só o sorriso que a pessoa chega aqui e nos recebe, parece que nos abraça. Isso faz parte. E quem diz que essa pessoa que estava recebendo aqui não teve um dia difícil, não está com dores? Mas daí, nós queremos compartilhar dores ou alegrias? O que eu tenho para oferecer ao irmão que chega? Um sorriso ou um choro? Uma lamentação? Então nós temos que diferenciar. A alegria ou o sorriso independe se está tudo certo, se está tudo bem. E para isso nós temos que construir um modo de sorrir construtivo. Por que eu digo isso? Sorrir um modo construtivo. Porque nem sempre, nós vamos ver agora ao longo da minha explanação aqui, nem sempre a gente sorri pelos motivos certos. Então, nessa construção nós temos uma escadinha para subir. Construindo, então, quais seriam os degraus? Esperança. Nós vamos abordar cada palavra dessas aqui. Então, a esperança no porvir. Dever, nós temos o nosso dever é com a alegria. Não é com a lamentação, não é com o choro. O nosso dever é com a alegria. Caridade. Temos que estar disposto a praticar a caridade. Vocês já viram alguém praticando caridade e ser uma pessoa extremamente amarga, pessimista? Geralmente, quem se detém à caridade está ligado à doação, à alegria. Às vezes a caridade é só aquele sorriso que a pessoa precisa, não é ligado à questão material. Confiança, confiar que o porvir virá, que as coisas vão melhorar, inspirar confiança, inspirar bom ânimo nas pessoas, compaixão, tá? Estar junto com as pessoas, entender as dores das pessoas, para chegarmos então na alegria, de um sorriso como marca da nossa evolução espiritual. Então, digamos assim, nos alegarmos pelos motivos corretos. Como diz, tem aquela música, né? Não é que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Choro, a tristeza, ela é bom do ponto de vista de um desabafo. Aqui não é pregar contra o choro. Às vezes a gente tem que chorar, desabafar, mas o choro serve para quê? Para a gente soltar a nossa carga, aliviar. Mas não esqueçamos que o que nos dá asa, o que nos impulsiona é a alegria, é o sorriso. Então, chorou que deu? Agora vamos sorrir. Isso que nos dá asas. Mas e aí? Será que nós perdemos o encanto pelo sorrir? Ou não encontramos mais motivo para sorrir? Pois, quando nós, na infância, né, nós sorrimos por motivos assim que até mesmo nós desconhecíamos. Né? Quem é que não se encanta com um sorriso de criança? Aquele sorriso de bebê. Às vezes a gente faz uma coisa tão boba e aquele bebê dá aquele sorriso banguela, a coisa mais linda do mundo, né? E a gente fica tipo bobo, repetindo aquele movimento. E ele rindo. Por quê? Porque ele ri. Ele achou engraçado aquilo, ele ri. Ele não está ligado assim, ó, o que vão achar que eu estou rindo disso? Ah, será que eu devo rir? Será que não devo rir? Ah, mas eu estou com uma dor aqui, será que eu devo rir? Ele não pensa nisso, ele achou aquela coisa engraçada, ele ri. Ele fala assim, ele ri com a alma, ele ri com o espírito. E ele acha lindo. Por mais que alguém pode assim, como é que pode rir com uma coisa tão boba assim? E o pior, nós rimos junto com ele daí. Né? Mas aí chega na fase adulta,
E aí nós sorrimos mais por convenções sociais do que por sorrir com a alma. É muito comum hoje, né? Você já deve ter acontecido com vocês, de a gente estar, por exemplo, assim, num restaurante e ter aquela mesa assim, né? Todos os amigos sentados, coisa assim. Aí de repente, cada um no seu mundinho. Aí de repente alguém fala assim, foto pro selfie. Aí todo mundo junta e aquele sorrisão. Aí tirou a foto, separa, cada um volta pro seu mundinho. Nós estamos muito sorrindo hoje por convenção social. Então, sorrindo com a alma. Nós temos que sorrir com a alma. A convenção social é para a harmonização social do planeta, mas agora o sorrir com a alma é esse sorrir que nós temos que buscar. Porque muitas vezes, só lá quando nós estiver lá, com essas carinhas lindas assim, cada vez que eu boto a fotografia dessa senhora, eu me lembro da minha mãe. Tive uma época até que ela estava fazendo um tratamento de dente, até ela completar, ela só tinha os dois laterais. E aí quando ela sorria, ela botava a mão na boca. Mas para mim era o sorriso mais lindo. Era o sorriso mais lindo. E nessa idade. Por quê? Porque a gente já duelamos entre pelo que a nossa alma deseja sorrir, ou pelo que convém sorrir, e chega um ponto que a gente se entrega. Chega um ponto que a gente se entrega e ri. Não interessa se tiver só dois laterais na boca, ou não tiver nenhum. É aquele sorriso assim que ilumina, aquela gargalhada. E é isso que nós temos que buscar. Voltar a ter esse sorriso que nós tínhamos lá. Porque lá no início da nossa vida, nós estávamos careca, banguela e sorria. E agora não sorria, vai no dente, não, sorria. A vida trouxe a amargura, trouxe, mas passou. Não esquecemos que hoje nós somos mais fruto de tudo aquilo que nós passamos em dificuldade do que com conforto. Hoje eu só estou mais forte porque eu passei por uma dificuldade. Então eu tenho que ter um sorriso de vitória. Estou aqui, estou vivo, estou lutando. Então é esse sorriso que nós temos que buscar. Mas e aí? O que nos desperta um sorriso? Né? Então cena que a gente presencia, algo que alguém nos conta, algo que nós nos lembramos, algo que lemos, seja o escritor, o leitor, algo que praticamos sozinhos ou em conjunto. Mas e aí? Se eu convidar você, os irmãos agora, lembre de uma pessoa que você não gosta. Dificilmente aqui, né? Aqui, todo mundo ama todo mundo, né? Mas vamos supor que tem alguém que a gente não gosta. E aí eu diga para você assim que sabia que fulano aconteceu algo que ele se deu mal? Veja os sorrisos. A gente sorri. Se tem algum desafeto para a gente e que a gente fica sabendo que se deu mal, a gente larga um sorriso. Então o sorriso nós temos que educar. O sorriso nós temos que ter sorriso pelas coisas certas. Porque senão um pouco nós estamos sorrindo pelaquela piada preconceituosa, pela desgraça do outro, e estamos sorrindo. Então nosso sorriso tem que ser algo que nos construa como o melhor ser humano. Então seja qual for o motivo que nos despertou um sorriso, ou que motivou a sorrir, fala muito ainda que nós trazemos armazenados em nós. Então se eu tenho aquela mágoa daquela pessoa e fiquei sabendo que ela se deu mal, eu dou um sorriso. Denuncie a mágoa que está aqui guardada ainda, que eu tenho que tratar. Aquela raiva que eu tenho aqui ainda, que eu tenho que tratar. Né? Como arquivos registrados com motivo de alegria, da qual nos manifestamos na forma de um sorriso. Aquele sorriso malicioso, aquele sorriso irônico, isso aí nós temos que ir limpando. Por isso que a gente falou em construir um sorriso, uma alegria que nos construa como o melhor ser humano, que seja para o nosso plano espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, em causas primárias,
Vida Espírita, Lembrança da Existência Corporal, na questão 313, o homem que foi feliz lastima a perda de seus prazeres quando tem deixado a terra? A resposta é: somente os espíritos inferiores lamentam os prazeres condizentes à sua natureza e que expiam pelo sofrimento. Então, essa construção do nosso sorrir, da nossa alegria, tem que ser uma coisa de uma vivência do espírito. Então, uma coisa que me alegre e que vai continuar me alegrando mesmo na espiritualidade. Quando eu faço essa educação de me alegrar pelos motivos corretos, motivos que me construam, que me melhoram, que me motivem e que motivem as outras pessoas também a seguir esse caminho. Não é uma coisa momentânea, claro. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos efêmeros prazeres da terra. Então, ou seja, mesmo lá na espiritualidade, eu vou estar sorrindo, eu vou estar feliz, porque a minha construção aqui não foi uma coisa terrena, não foi em cima de uma satisfação terrena. Mas e aí, o que nos dificulta na fase adulta sorrir com mais frequência? Quais seriam? Então, dificuldades que defrontamos pela adversidade do nosso dia a dia. Então, ou seja, nós temos dias tão ruins assim que nos impedem de sorrir. Mas então, como podem então pessoas com maiores desafios que os nossos ter o seu sorriso com mais frequência? Como é que a gente encontra pessoas assim que sorriem, não são carrancudas? E muitas vezes a gente vai olhar assim, passando por cada perrengue, estão sorrindo. Então, crenças em mitos como o que de fisionomia séria é sinônimo de credibilidade e de competência. Então, criamos esse mito também. Não, fulano leva tudo na brincadeira. Não é uma pessoa séria, confiável. Quem disse isso? Quem colocou isso como uma verdade? Nós devemos ter atitudes sérias, atitudes de responsabilidade. Isso sim. É as atitudes que vão me dizer. Então, na situação que exigir uma atitude de responsabilidade, de confiança, de firmeza, que eu seja. Porque eu já vi muita gente azeda, carrancuda, e que na hora de dificuldade desmoronou. Não é? Temos que desmistificar esse mito. Pessoa séria. Não, leva tudo na brincadeira. Não. Tem horas para rir, horas para sermos mais sérios, mais comprometidos. Mas se pudermos fazer uma coisa com alegria, tem coisa mais chata que trabalhar com alguém de mau humor? Nem a gente aguenta. Nem a gente aguenta. Se eu morasse sozinho e fosse de mau humor, eu fugia de casa. Nem a gente aguenta. Não que todo dia vai estar sorrindo. Claro que tem dia que a gente está. Mas daí o que a gente aprende? A gente aprende aquela sabedoria do Chico. Quando não tiver algo construtivo a falar, algo que a serene, que amenize, silencie. Emmanuel nos alerta a isso. Já lá na antiguidade já dizia que as palavras mais sábias de um sábio é o silêncio. Às vezes o silêncio, mas não o azedume. E aí eu pergunto para os irmãos: Jesus sorria com frequência? Antes de Jesus, pergunto Chico, que é um referencial dentro de nós, será que ele ria com frequência? Segundo, até anotei aqui, Adelino era um companheiro de jornada do Chico, trabalhou 35 anos com o Chico. E ele relata que o Chico gostava de uma boa piada, gostava de dar umas gargalhadas, e dava gargalhada, às vezes com aquela, já na infância, já aquele sorriso lindo da terceira idade ali, da melhor idade ali, né? Dava aquela risada. E uma das piadas que o Chico contava, que o Chico gostava muito, que perguntava assim: os irmãos sabem o porquê que
Para Jesus, apareceu para Jesus primeiro, apareceu para uma mulher e não para os apóstolos? Nunca se perguntaram por que Jesus não apareceu para os apóstolos? Apareceu primeiro para uma mulher. Porque o tempo de terra aqui, depois do desencarne dele, era muito curto e ele queria que a notícia se espalhasse rápido. Se fosse para homem ia demorar. Então mulher, já saiu contando para todo mundo. Jesus ressuscitou. Ele tinha pressa para a divulgação. E o Chico disse que dava risada quando comentava isso. É uma piadinha que ele gostava. Mas e aí? Jesus sorria com frequência? Eu tenho, como nós não temos relatos muitos sobre esse assunto, eu tenho algumas teorias que Jesus sorria com frequência. Por quê? Porque a doutrina do Espírito nos ensina a nós termos um raciocínio lógico. E dentro de um raciocínio lógico, aí assim, quando Jesus fala, deixe as crianças e não a proibis de virem a mim, porque delas é o reino dos céus, já é um indício que Jesus sorria. Porque alguém já viu alguém gostar de criança e não sorrir? Já viu um azedo gostar de criança? Um ranzinza gostar de criança? Ranzinza não gosta de criança, azedo não gosta. Dá com a bengala. Sai daqui, moleque. Né? Então já é indício que Jesus sorria com frequência. Gostava de criança. Crianças ao lado dele. É um indício que Jesus gostava muito. Outro indício. Quem é que anda de mãos dadas? Gratidão anda de mão dada com alegria. Por quê? Quem passa o dia reclamando da vida, é difícil de sorrir desse jeito. Então, um dos sintomas daquela pessoa que sorria bastante, ela ser grato. Eu não tenho sapato, meu Deus do céu. Aí você vê alguém do lado dizendo assim, eu só queria ter um pé. Eu só queria ter um pé. Eu estou com uma dor de joelho. A pessoa fala assim, eu só queria ter um joelho para doer. Porque nem joelho eu tenho. Então ser grato é um sinônimo de alegria. Então Jesus dizia, em tudo dá graças. Em tudo. Em tudo dá graças. Então quando você dá graça por tudo, a dor nos ensina a nós refletirmos se estamos indo no caminho certo. O que nós estamos fazendo com a nossa vida. Às vezes a gente fica doente e reclama que ficou numa cama, às vezes está lá na cama, para que você assim, eu dei todos os indícios para te parar e dar uma pensada no que tu anda fazendo. Não teve jeito, o que eu tive que fazer lá? Te botar numa cama e tu ficar ali olhando para o teto e pensando na vida. Agora tu pensa, né? Pensa que tu está fazendo a tua vida. Então tudo a gente dá graças. A gratidão é de mão dada com alegria. Então a gratidão faz a gente ser feliz. Então por isso que minha teoria é Jesus sorria bastante. Isso sem contar que ele era um líder. Se a gente quer liderar pessoas, a gente tem que ser um fator motivador. Que dê ânimo, que dê esperança. E que automaticamente dê alegria. E como é que vai fazer isso? Sem sorrir. No livro Fonte Viva, do Chico, do Espírito Emmanuel, ele fala, regozijai sempre, segundo Paulo. Então ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros de luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Quando fala essa lamentação contumaz, o pessoal da minha época lembra, tinha um desenhozinho que era a hiena mais infeliz. Dia, azar, sabia que não ia dar certo. Tudo ela se lamentava e tudo ela dizia que não ia dar certo. Como é ruim a gente entrar nessa sintonia. E tem que ter aquela esperança que as coisas vão melhorar. Se a gente entrar de mau ânimo, parece que tudo conspira para ir
para baixo. No Evangelho segundo o Espiritismo, também tem motivos de resignação por essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem com resignação, que eleva o padecente a bem dizer do sofrimento com prelúdio de cura. Um exemplo bem prático aqui, que eu gosto de colocar, que é você estar passando por uma dificuldade, ter a resignação, saber que aquela dificuldade está te moldando e que as coisas vão melhorar lá na frente, é que, por exemplo, quem vai numa academia. Quem vai numa academia e paga para isso, vai lá no aparelho e fica gemendo feito um condenado puxando ferro. Parece que a gente entrou numa masmorra medieval, né? Só gemido para cá, gemido para lá e aquele pessoal fazendo força. E pagando para aquilo ali. Mas o que acontece? Existe uma compreensão, uma resignação que eu estou passando por essa dificuldade de estar fazendo um exercício, mas aquilo ali vai me dar um ganho de saúde e eu vou estar melhor lá na frente. É isso que Jesus fala quando nós passamos por algumas dificuldades e nós temos a resignação, o entendimento que aquilo ali é uma lição que está trazendo para mim, não é castigo. Nós temos que abolir a palavra castigo, porque num Deus que é todo poderoso, amor, não pode ter castigo, não existe o castigo. Existe uma lição que nós estamos passando e que temos que compreender. O que eu quero, o que isso aqui quer me dizer? O que eu devo refletir isso aqui? E ter um entendimento, e nesse entendimento eu vou ter o bom ânimo. E muitas vezes é aí que a gente encontra, muitas vezes, aquela pessoa passando por uma dificuldade maior que a nossa e rindo. E rindo. Esperança. No livro Companheiro, também do Chico e de Emmanuel, com lamentação é possível deprimir os que nos ajudam. Então chega alguém, você só fica se lamentando, e às vezes a pessoa também não está legal, não vai ajudar nada. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Isso aqui é bem prático, assim, quando duas pessoas se encontram. Uma vem sentindo dor nas costas, a outra, vamos dizer assim, dor no joelho. Aí elas se encontram. Aí a primeira coisa é, em vez de dizer, que lindo dia, já. Oi, fulano, como é que tá? Minhas costas estão me matando. Aí o outro fala, mas o meu joelho. E aí fico disputando. O que dói mais, se as costas ou o joelho? Fico disputando. Se a pessoa chegou para mim e falou, estou com uma dor nas costas, está me matando. Eu falar do meu joelho, vai ajudar ela? Não vai ajudar. Não vai. Agora, se eu falar para ela assim, mas tu procurou um médico, está fazendo um tratamento? Ela, não, já procurei o médico, ele me receitou isso, estou fazendo tratamento. Então confia, faz certinho, vai dar certo, né? Vai dar certo. Ela vai sair dali renovada com bom ânimo e talvez com um sorriso. E eu vou embora com o meu joelhinho doendo quietinho. Não tenho que falar para ela, não tenho. Não tenho que disputar moléstias. Se as minhas palavras não são para animar, para deixar aquela pessoa melhor que eu encontrei, é esse compromisso que nós temos que ter no nosso dia a dia. Deixar a pessoa que nós encontramos melhor que eu encontrei. Não posso deixar ela pior. Ela já vinha capenguendo, eu cheguei ali e larguei um monte de problema. Mas tu viu o que está acontecendo no Brasil? Mas o mundo, lá não sei o que tem, preocupado, só coisa ruim. A pessoa sai dali com aquela carga, mas eu tenho que deixar ali ela com um sorriso, se possível com um sorriso mais leve. Então nós temos que criar um compromisso de todas as pessoas, e é isso que São Francisco falava, nos convidava no final do dia. Fazei como eu fazia, ao final do dia eu dava uma olhada como é que foi meu dia. Será que tem alguém que poderá se queixar de alguma coisa que eu fiz? Será que deixei de ajudar alguém? Será que eu prejudiquei alguém? Será que as pessoas que eu encontrei hoje ficaram melhor depois que eu me despedi delas? Ou ficaram mais tristes? Por que ficaram mais tristes? Esse tem que ser o nosso compromisso diário. Conversa triste com os tristes, deixa os tristes mais tristes.
Imagina, a pessoa já está vindo achando que está no fundo do buraco. Aí alguém chega, em vez de mostrar para ela uma saída do buraco, mostra para ela que o buraco é mais fundo ainda. Aí complica. Quem furta a esperança cria a doença. Inclusive a gente tira, às vezes a gente não percebe, mas tira até a esperança daquela pessoa. Aí eu acho que eu fui fazer um exame, apareceu um tumorzinho, acho que estou com um tumor. Ah, minha prima tinha um tumor desses aí, ó, foi 30 dias e partiu. Meu Deus, a gente não se cuida e acaba falando um negócio desse. Ou, eu acho que eu estou com um nódulo no seio, fiz um exame assim, nem falo, minha mãe morreu de câncer de seio. Você está falando em morte, a pessoa foi fazer um exame, e a gente já falou em morte para ela. A gente tem cuidado com as palavras. O sorriso é sempre uma luz à sua porta. Então, se não puder dar um sorriso, silencie. Mas nunca deixe a pessoa para baixo. Toda irritação é um estorvo no trabalho. Também. No livro Ideias e Ilustrações, também do Chico, pelo Espírito Memei, ele fala do dever, a alegria do dever. Por que nós temos... Então, aquela frase que a gente começou lá, falando que quem muito ri hoje, amanhã está chorando. Na realidade, nosso dever, o nosso compromisso é com a alegria. Então, quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem. Ainda ele que disse estar incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem ao povoado próximo. Então o pai do João, eles iam no povoado fazer um trabalho. Só que naquela semana era a semana do passeio no monte. E o moço se achava triste. Então, aí lá que aconteceu o sermão do monte. Então o João ficou triste. Pô, logo eu ia acompanhar o mestre, meu pai, não esquece que nós temos que ir no povoado trabalhar. O divino amigo, contudo, exortou a cumprir o dever. Então Jesus falou, não, acompanha teu pai, ajude ele. Só que daí, o João passou, foi a semana, voltou com o semblante triste. E aí Jesus percebeu que o João estava com o semblante triste. E perguntou, João, fez? Sim, ajudei, fui, acompanhei meu pai, ajudei tudo, sim. E por que tu estás triste? Porque eu perdi assim. E ele viu que isso, inclusive, estava preocupando o pai do João. Aí Jesus falou o que para João? João, agora cumpre o dever da alegria. Fazer as coisas com alegria. Esse é o nosso dever, fazer as coisas com alegria. Então, às vezes a gente está ajudando alguém, mas está ajudando, não digo nem de má vontade, mas está ajudando azedo. Às vezes a gente nem percebe um comentário que a gente faz. Fulano, eu vou em tal lugar. Não posso, eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe. E a gente nem percebe que o pai e a mãe estão perto. Eles estão velhos, mas não estão surdos. Como é que um pai vai se sentir com o filho dizendo que, se lamentando que não pode fazer as coisas porque tem que ajudar os pais? Então, a gente tem que fazer as coisas com alegria. Esse é o nosso dever. No livro Esperança, do Chico também pelo Emmanuel, assim também é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, desse pequenino não se perca. Então ele fala um pouquinho da caridade. A verdadeira caridade, não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige. Ponderando tudo isso, respeitamos a dor, plantamos a alegria e a esperança, aonde influência chegar. Então, ou seja, caridade não é só dar as coisas. Falemos de otimismo, cultivemos o serviço, ensinamento de confiança e necessitamos de serenidade. Ninguém espera sejamos o remédio de toda angústia e o rio de toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz, a bênção de um copo d'água.
Então a gente, não é que a gente vai resolver todos os problemas, mas às vezes você só parar para ouvir a pessoa, um sorriso, um abraço, já dá um bom, tanto ânimo nas pessoas. Confiança. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorde os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor. Então, ou seja, nós temos que criarmos em nós esse sentimento de alegria e a gente não ser reféns das circunstâncias. Tá tudo bem, a gente está sorrindo. As coisas não estão dando certo, a gente está para baixo. Isso aí não é nós estarmos reféns da circunstância. Eu conforme o vento bate, eu ando. Não. A construção que Jesus veio trazer para nós, da nossa construção, da nossa alegria interior, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque senão eu fico refém das circunstâncias, e pior, eu vejo hoje até pessoas colocando em redes sociais, postando, a partir de hoje só vou gostar de quem gosta de mim. A partir de hoje só vou tratar bem quem trata bem de mim. Peraí, essas pessoas vão ditar como eu vou ser? Como quem eu sou? Não. Eu vou dizer bom dia para ela. Se ela não me disse bom dia para mim, o problema está com ela. Eu vou dar um sorriso. Se ela não sorriu para mim, é o livre-arbítrio dela. Talvez eis aí uma questão para nós trabalharmos e ver o que está acontecendo. Então, a construção nossa, senão nós ficamos refém das pessoas. As pessoas que vão dizer como é que não vai ser nosso dia? Não. Nós temos que pegar a rédea do nosso dia e aí construir o nosso dia. Serenidade em nós é segurança dos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu do teu semblante. Então, às vezes você chega para ser atendido em algum local, imagina. Se a pessoa recebe você com um sorriso, é um atendimento. Agora, às vezes ela não te recebe com um sorriso, mas você não sabe. Às vezes ela acabou de tomar uma chamada de atenção no chefe dela. O último cliente antes de você foi desrespeitoso com ela. Ou ela está com um problema terrível em casa e está com a cabeça lá no mundo. Agora, e por isso talvez ela não tenha recebido, não tenha me atendido com aquele sorriso, não tenha atendido como eu gostaria, mas não vai ser isso que eu vou devolver para ela. Eu vou sorrir, eu vou procurar. Talvez eu seja o único sorriso que ela recebeu naquele dia. Porque, como a gente falou, a vida nossa é feita por momentos. Talvez aquele momento foi o único momento no dia que ela sorriu. Se a gente pensar nos nossos dias assim, qual foi a última vez que eu sorri? Às vezes tem dia que a gente pensa assim, pô, hoje eu não dei nenhum sorriso. Quem é que lembra que a última gargalhada que deu? Não, aquela gargalhada, não aquele sorrisinho. Qual foi a última vez? Por que isso não tem se repetido? Será que está tão ruim as coisas assim? Ou está faltando nos motivar, construir essa coisa interna nossa e deixarmos de ser refém da situação? Como eu falei lá no início, não é que a vida esteja tão boa, mas um sorriso ajuda as coisas a melhorar. Agora entrar o olho. Mas vamos lá, confiamos sempre. No livro Pão Nosso, que aqui ele deu uma travadinha, mas não, viu? Agora ele enlouqueceu. Mas continuamos aqui. Isso, as coisas vêm pra gente. Eu acabei de falar, não sejamos refém das circunstâncias. Eu não posso ser refém dessa circunstância. Eu decidi que hoje eu vou vir aqui e vou falar de alegria. E isso tem que ser o nosso propósito. E quando eu tenho uma coisa como um propósito, eu sigo em frente. Não é como as coisas estão chegando para mim, estou indo para lá, estou indo para cá. Não, eu tenho um propósito, eu quero seguir. Meu propósito hoje é chegar aqui e falar de alegria. No livro Pão Nosso, que fala em compaixão, ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante.
mas é grande o ganho em piedade e com contentamento. Isso foi o apóstolo Paulo que falou, né? Fala muito-se em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referência a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Por que o apóstolo Paulo falou isso? E aí vem Emmanuel e nos inicia isso. Porque às vezes a gente fala o seguinte: ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de uma pessoa imprestável. Olha o ponto que nós chegamos. Eu já falei uma vez isso, aquela pessoa imprestável. Me arrependo até hoje. Porque hoje eu tenho consciência do que é você falar. Graças a Deus que eu não falei para a pessoa. Fiz aqueles comentários que eu tô vendo, que a gente vai se policiando, nem se pulindo, que a gente não deve nem comentar, nem pensar numa coisa dessa. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que afirmam cristão. Então, ou seja, pessoas que falam isso não são pessoas más, mas falam e fazem essa crítica. Balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, ampara e desestimula. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Diz Paulo que piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E a alma, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade e ao coração. Então, ou seja, ajuda, mas não coloca condição, não faça essas observações, faça as coisas de coração. Quando as coisas, a ajuda vem de coração, vai nos motivar a fazer as coisas com mais leveza e realmente trazer essa alegria. Então, para encerrar, né, falar da alegria. Qual é a alegria que nós temos que construir para dar o sorriso? Né? Não ouvides que o mundo é um... Então, esse recadinho, quem traz para nós é pelo Espírito José de Castro, também do livro do Chico, que ele fala da alegria. Não ouvides que o mundo é um palácio de alegria onde a bondade do Senhor expressa jubilosa. O sol desce sobre o pântano em sublime exaltação de luz. A flor endereça ao firmamento permanente a mensagem e perfume. O vento que toca a essência das árvores é um cântico de ninar. Não te esqueça assim de que a alegria é o nosso dever primordial no desempenho de todos os deveres que a vida assinala. Então, sempre que a gente estiver na dúvida, olha para a natureza, olha para o nosso redor. A gente vai ver que está tudo em harmonia, né? Os animais fazendo o que se espera dos animais, os vegetais fazendo o que se espera dos vegetais, tudo, o sol iluminando, tudo. Às vezes quem está em desarmonia é o ser humano. A gente vê o ser humano não fazendo a coisa que se espera do ser humano. Então, essa alegria que nós temos que ter. Né? Se trabalhas, se contente na obrigação que te engrandece e renova para que o estímulo reine em todos os teus passos. Se repousas com o teu pensamento, vibre a felicidade da alma fiel ao bem para que a tua atmosfera mental seja um ninho de bênçãos. Se sofres, se otimista com a esperança. Se lutas, não percas a lâmpada milagrosa da fé, viva que te clareia a senda da vanguarda de luz. Se falham teus sonhos de estabilidade na terra, usa a paciência construtiva que te reserva bênçãos maiores do amanhã que desconheces. Se tudo é desequilíbrio e fragilação ao seu lado, ser feliz com a tua esperança em irradiar-se em orações silenciosas em compreensão de amor. Ou seja, que sejamos então mais alegres, que procuramos motivos para ter mais sorrisos, porque o que nós vamos levar para a espiritualidade? São os sentimentos que aqui cultivamos, são as lembranças que tivemos.
Quando nossos entes queridos partem para a espiritualidade, o que a gente mais gosta de lembrar? Daqueles momentos. São aqueles momentos alegres, aqueles momentos felizes que nos consolam. Nos consolam a dor daquela saudade. A gente fica lembrando, a gente ri sozinho, lembrando daquele ente querido que partiu, muitas vezes, daquela piada boba, daquele fato cotidiano bobo que a gente riu bastante. É disso que a gente... E isso traz um conforto. Essas lembranças são verdadeiras preces que chegam a quem partiu. Porque essas lembranças confortam quem partiu. E quem partiu levando essas lembranças. Então é isso que nós temos que pensar. Quando lembrarem de mim, quando eu chegar a minha vez de voltar à pátria espiritual, como é que eu gostaria de ser lembrado? Daquela pessoa que motivava, trazia palavras, serenava, dava boas gargalhadas? Ou aquele azedo? Aquele que se lamentava? Dificuldades todos nos têm. Que possamos nos fortalecer nessa nossa fé, para que deixarmos de sermos refém das circunstâncias, assumirmos a rédea do nosso dia, ter a esperança de um porvir e sorrir, sem compromisso. Se amanhã vamos chorar, não interessa, hoje eu vou rir. Esse é o nosso compromisso, sorrir. Era essa a mensagem que eu gostaria de trazer aos irmãos. Espero que possamos sorrir com mais frequência